amantíssimo Senhor, Deus dos céus, da terra, e que possamos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito. Amém. Renovados, Senhor, para começar essa semana com a Tua palavra no nosso coração, na nossa mente, e preparados, Senhor, para trabalhar na Tua obra durante toda essa semana. Inspira-nos, Senhor, com o Teu amor, com a Tua benevolência. Dá-nos, Senhor, do Teu Santo Espírito, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Está chegando mais um número, assim, o último. Alguém não pegou algum número? Não, você já recebeu. Você vai entregar se você for sorteado. Aí, alguém está com o seu número? Eu queria mais dois. Mais dois? Mas domingo que vem você pega mais um e no outro mais um. Fica dois. Né? Muito bem? Então vamos lá. Rosa pega aqui o número. E Dinda. Você tirar o seu, 14:11. Peraí, calma. Então vem cá. Olha o livro que ela escolheu. eu já estava olhando ali. A Mulher Virtuosa, a Sade Deixada que escreveu. Você vai ler e depois vai me emprestar. Eu impresso. Cadê o fotógrafo? Tá do lado hoje. É da Eva, ela. Eu estava olhando ali, e aí eu peguei a Bíblia do Conselho. Muito bem. Mais um, agora eu vou tirar. Cinco, dois, nove. 529, meu irmão Davi. Muito bom, seu Davi. Parabéns mais uma vez. Escolhe ali, pode ficar à vontade. Está tudo à sua disposição. O irmão Davi falou que não está querendo mais, que ele está ficando com vergonha. Está ficando com Ele vergonha? está ganhando muito frio. Uma canetinha, mas ele nem está ficando vermelho, só a camisa. Olha lá, cadê o fotógrafo? Olha lá. Beleza. Parabéns, Deus abençoe. Obrigado, amém. Mais um. 14:15. 14:15? É dele ou seu? Mas ele vai ficar lá dentro da casa, tá tudo certo. Vai lá, fica à vontade. Escolhe. Se você quiser. Deixa eu ver. Aí pede não, sabe não. Pede não pode. Não. Eu vou pegar uma. Apocalipse, muito bom. Vai ficar aqui para tirar uma foto. Mais uma vez, né? A irmã ganha toda vez, já que pensa. Isso, ó. Mas é para nós dois. Amém. Muito bem. 14:14. Agora você vai ter que ir. Agora vai. Agora vai. Pode ver. Marmelada. Não foi muito marmelada, não. Marmelada. Só você que está ganhando hoje, né? Aí depois desse é só mais um. Ah, Fala logo. Ué, pode ser o seu, você não sabe? não. Passando o tempo, fala Lá logo. tem tanta coisa, né? Aí na foto sai os dois, pronto. Isso, aí. Isso, aí, muito bom. Lá, vamos mostrar a foto. Maionese de soja. Tá super bom, hein? Tá super bom. Beleza, agora só o último, hein? É o último, hein? Agora tem mais gente saindo aqui. Pode jogar no número. 14:10. O Márcio do meio, Pois é. família. Vai lá, Wagner. Vem lá que você quer. A granola. Quem vai tirar a foto?
Vai lá que eu tirar foto. Muito bom estar aqui. Boa noite a vocês. Vocês escolheram o melhor lugar para terminar o dia e para começar esta nova semana. A igreja diante do Senhor é o melhor lugar que nós podemos estar. Quantos se lembram do que nós falamos na semana passada? Nós falamos sobre Deus. Sobre Deus. Mostramos alguns pensamentos, algumas interpretações fora da Bíblia que falam a respeito de Deus, e mostramos dentro da Bíblia quem é Deus e a preocupação que Ele tem para conosco. Então nós estamos fazendo uma série de 6 temas, e esses temas são temas iniciais que nós começamos na Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre, pode colocar para nós aí, nosso grande homem, nós vamos estudar um pouquinho sobre a Bíblia. Não entrou a Bíblia aqui, ficou fora. Está bom. Quantos de vocês chegaram a assistir aquele filme Uma Mensagem para Você? Eu também não assisti, mas diz que passou em vários lugares, foi um filme bastante famoso, foi muito conhecido. Ele conta a história de um casal que se conhece pela internet. Começam a namorar, começam a se relacionar de forma virtual, eles acabam se apaixonando, eles descobrem que estão, depois de algum período, descobrem que estão do lado oposto das suas atividades. Então é como se um fosse o bandido, o outro fosse o policial. Estavam do lado oposto, quase inimigos.
Mas no final dessa trama, no final dessa narração, desse filme, o amor vence. O amor rompe barreiras e o amor vence. Assim é a nossa história com Deus. É mais ou menos isso. Deus, pensando em mandar uma mensagem para mim e para você, Ele fez por meio da Bíblia. Ele escreveu uma mensagem. Nós vamos ver como foi escrita essa mensagem. É um livro diferente, porém um livro especial. Um livro que fala de um plano, de um projeto que Deus tem para com as pessoas aqui neste mundo. Nós estamos do lado oposto de Deus, por causa do pecado. Na condição natural de pecadores imortais, nós estamos no oposto. Deus é perfeito, Deus é santo, não podemos nem comparecer perante Deus por causa da sua santidade, senão nós seríamos destruídos. Mas Ele nos manda este livro, e encontramos no livro sagrado como mudar o nosso destino, como mudar o nosso futuro, o nosso fim, desde o princípio. Então, isso nós vamos descobrir na palavra de Deus, um amor incomparável por parte de Deus. E na Bíblia nós encontramos respostas para algumas perguntas. Algumas perguntas que estão entaladas aqui na nossa garganta, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos, neste século 21, com 7 grandes conflitos que estão acontecendo, alguns na fase final, outros na fase inicial, mas 7 grandes conflitos que estão acontecendo no mundo hoje. Mais de 1 milhão de pessoas já perderam a vida por causa desses conflitos. O que mais está nos afetando e o que mais estamos acompanhando é o que está acontecendo agora na Europa. Por quê? Porque está nos afetando financeiramente. Está nos afetando e vai afetar mais. Parece que tudo o que nós consumimos era produzido na Ucrânia. É impressionante, o trigo vinha de lá, o vidro veio de lá, e outros produtos mais vinha de lá, e o que não vinha de lá vinha da Rússia. Então nós estamos aí passando por um conflito como este, e nós temos muitas perguntas. Esses conflitos, essas situações nos dão muitos conflitos, e a pergunta que nós fazemos é justamente isso: por que guerras? Por que tantas guerras? Uma outra pergunta que nós fazemos e que muitos não admitem: por que fome? Nós vivemos numa cidade como São Paulo. São Paulo é a locomotiva da América do Sul. Uma favela aqui em São Paulo é muito mais rica do que muitas cidades fora daqui de São Paulo. Aliás, há poucos dias atrás, a favela do Paraisópolis completou 100 anos de idade. 100 anos. E agora está tendo uma feira, ou teve a semana passada uma feira, e esta feira era de oportunidades para investimento lá dentro de Paraisópolis. Financeiro. Como? Era Expo Favela, alguma coisa. Expo Favela, exatamente. Então existem muitas grandes oportunidades de lucrar. Lá tem muitas empresas riquíssimas dentro da favela que se formou ali e cresceu ali. Mas muitos brasileiros dizem: não, aqui no Brasil não existe fome. Será que não existe fome? Porque a miséria está diante de nós. Eu moro aqui do lado da, como chama aquela rodovia, Roberto Marinho. E se você vai do início da Roberto Marinho até onde ela se encontra hoje, você vai ver o tanto de pessoas desabrigadas que moram ali do lado daquele rio. É impressionante. Constantemente eles estão nos abordando, pedindo algum recurso para comer, para fazer alguma coisa. É uma miséria muito grande que existe. E nós perguntamos: por que essa miséria? Por que tantos crimes acontecem? Crimes hediondos, pai matando filhos, filhos matando pais, irmãos matando irmãos, crimes hediondos. Por que tantos crimes? Por que o terrorismo?
está presente na nossa vida, ou na vida. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós vivemos num paraíso. Nós não temos terremoto, nós não temos tufão, nós não temos maremoto, nós não temos uma série de coisas, e não temos terrorismo também aqui. Então aqui nós vivemos num paraíso, mas o terrorismo está aí diante das pessoas ao redor deste mundo. Por que o ódio? Por que tantos ódios? Por que os vícios? Por que tantos vícios nós temos hoje? Queridos, como um grão de areia parece a nossa vida. Parece a nossa vida como um grão de areia. Como acreditar no futuro? Como projetar um futuro quando nós olhamos toda essa calamidade e todas essas perguntas que o mundo não consegue responder? Precisamos de um guia infalível? Será que precisamos? E que guia é este? É um governante? É um partido político? É um país democrático ou um país ditador? Não, de maneira nenhuma. Falta alguma coisa? Falta. E o que falta é justamente isso, a Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos as respostas para todas essas indagações, para todas essas perguntas. Nós encontramos na Bíblia Sagrada um plano, um projeto. E ele começou dentro do Éden, nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, e vai terminar dentro da cidade santa, nos 2 últimos capítulos de Apocalipse. Esses dias atrás eu estava lendo uma matéria, e aí ouvi uma frase de Billy Graham. Não sei quantos de vocês ouviram Billy Graham pregar. Billy Graham foi conhecido o grande pregador dos reis, das rainhas, dos presidentes. Ele pregou em todos os países deste planeta e para todas as autoridades desse planeta. E ele dizia o seguinte: amigos, se a coisa está difícil, não se preocupe. Eu já vi a última palavra, a última passagem ou a última página do livro do Apocalipse. Tudo vai terminar bem. Então é uma esperança que nós temos, que a Bíblia pode nos dar. Agora, como que a Bíblia chegou até nós? A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro como os outros. Teve autores, teve, mas não é um livro como os outros. Como que a Bíblia surgiu no cenário do planeta Terra? Por que ela surgiu? E se nós estudarmos e analisarmos a Bíblia, nós vamos ver, queridos, que é muito interessante como Deus preservou a sua palavra. Por séculos, ele foi preservado para que não houvesse dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não sei quantos de vocês já visitaram uma sociedade bíblica. Nós temos uma aqui na Grande São Paulo, na cidade de Barueri. Então, se vocês quiserem visitar, é fácil, é só entrar no site, entrar em contato, agendar uma visita, e eles abrem lá e vai te mostrar como que é feito todas as pesquisas, como que é trabalhado o texto original, como que é feito tudo para que a mensagem chegue o mais, como que diz, o mais fidedigna, mais real para nós nos dias de hoje. Então a Bíblia, ela começou a ser escrita, começou a ser registrada, porque até então tudo que nós vemos na Bíblia, ou uma boa parte que está na Bíblia, era passado de pai para filho. As pessoas tinham uma memória muito boa, uma memória muito poderosa, e eles não precisavam escrever nada, eles guardavam tudo na mente. Então, pelos primeiros 2, 3 mil anos, as coisas aconteciam de uma forma completamente diferente do que nós vemos hoje. Hoje, nós temos limitações na nossa mente, limitações na nossa memória, mas naquela época não. Então, o primeiro livro que foi escrito foi o livro de Jó, e o livro de Jó foi escrito por Moisés, quando ele estava na terra de Midian, quando ele fugiu do Egito,
porque ele tinha matado um egípcio. Ele queria, de uma forma diferente da que Deus havia planejado, libertar o povo de Israel, e ele achava que tinha poder e autoridade para isso, e Deus teve que mandá-lo para o deserto, para que ele ficasse 40 anos aprendendo com as leis da natureza, com o livro da natureza, para que ele pudesse então voltar e libertar o povo com o poder de Deus e não com o poder dele. Mas lá no deserto ele escreveu a história de Jó, e esse foi o primeiro livro que foi registrado dentro do cânon sagrado, tá certo? Moisés foi o autor que mais contribuiu para o Velho Testamento, para o Antigo Testamento. Ele escreveu os 5 primeiros livros, que é a base que os judeus chamam de Pentateuco ou de Torá, esses 5 primeiros livros, e também escreveu Jó e escreveu o Salmo 90. Então, isso são de autoria de Moisés. E Paulo, então, ele foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu 13 epístolas, analisando e ampliando, desenvolvendo um pouquinho mais as doutrinas que Jesus pregou durante o seu ministério. Então, nos evangelhos nós temos um registro, mas Paulo, que tinha uma mente privilegiada, um intelecto privilegiado, ele era muito estudioso, um doutor da lei, estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres do seu tempo. Então Paulo acabou ampliando o conhecimento teológico para nós através das epístolas que estão registrados aí. Então a Bíblia é uma coleção de livros, é uma biblioteca. Nós temos aqui 39 livros no Antigo Testamento e existem 27 livros no Novo Testamento. Então a Bíblia é uma coleção de 66 livros. Uma coleção de 66 livros. A Bíblia foi traduzida para mais de 1.600 línguas e dialetos. Foi o livro, sem dúvida nenhuma, o mais traduzido em toda a história deste planeta. Dificilmente você vai encontrar um rincão neste mundo que não tenha uma Bíblia na sua língua. Dificilmente. Mesmo alguns países que não permite o crescimento do Evangelho, pessoas independentes traduziram a Bíblia e mandaram para esses países. Então, a Bíblia é o livro mais bem hoje eu escolhi muito queijo, projetado, divulgado em toda a história da terra deste mundo, tá certo? Ele participaram da escritura da Bíblia cerca de 40 autores, 40 pessoas foram convidadas por Deus para escrever a Bíblia. Mas quem é o autor da Bíblia? É o próprio Deus. Agora, como que Deus transmitiu a Bíblia para o homem? Ele ditou? Ou ele inspirou? Ele inspirou. E ele inspira o quê? Ser humano. A mensagem. E o ser humano registra de acordo com as palavras de quem? De Deus. Dele. Do autor. Deus inspira a mensagem. E o autor registra de acordo com as suas palavras. Tá certo? Então ele entende a mensagem, ele tem uma visão. Deus passa na mente dele como se fosse um vídeo, um filme ou um sonho. Ele entende e aí depois vai e registra e escreve, faz um relatório daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu. Então o autor é Deus, mas cerca de 40 pessoas. O primeiro livro foi escrito 1500 antes de Cristo e o último livro foi o livro do Apocalipse, escrito no ano 100, ou um pouquinho depois do ano 100 da nossa era. Então foi um período de 1600 anos. A Bíblia ela foi escrita em 13 idiomas. O Velho Testamento, a maioria do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, uma pequena porção em aramaico
e o Novo Testamento praticamente todo em grego. Um grego que nós chamamos de grego koineu, um grego popular. Não é aquele grego rígido, aquele grego que era ensinado lá na Grécia pelos filósofos. Não, era um grego popular. É que nem a Bíblia hoje na linguagem de hoje. Então você tem uma tradução mais rígida e tem uma tradução mais leve. Então é nesse grego que foi escrito o Novo Testamento. Agora eu quero trazer aqui uma estatística para vocês. Aqui tem uma foto de um Torá, de um Pentateuco. Isso aqui é usado até hoje numa sinagoga judaica. Então aqui nós temos várias sinagogas judaicas aqui em São Paulo. Se alguém se interessar em conhecer, o culto é no sábado pela manhã também. É interessante ter uma ideia do respeito que eles têm pela Bíblia. Agora, muitos deles têm um respeito formal. Eles respeitam o formalismo da Bíblia, mas a Bíblia mesmo não representa nada para eles, infelizmente. Como que eu diria? O livro representa muita coisa, mas a mensagem do livro não representa grande coisa, infelizmente. E infelizmente para muitos cristãos também isso tem acontecido ultimamente. Infelizmente. Mas a Bíblia contém uma estatística interessante. Como é o livro mais lido, como é o livro mais traduzido, o livro mais divulgado, o livro mais popular, você encontra a Bíblia em todos os lugares que você vai. Você vai num hotel, de qualquer lugar do mundo, vai ter uma Bíblia ali dentro do quarto. Você vai no mercado, vai ter um lugar ali que vende Bíblia. Você vai numa banca de jornal, vai ter Bíblia para vender. Você entra na internet e tem Bíblias as mais diversas para você abaixar no seu celular. Então, é um livro que foi explorado tremendamente. Então, você sabe quantas palavras, você sabe quantas letras, você sabe quantos capítulos, você sabe quantos versículos existem. E olha, se você for contar as letras, dá 3.566.480 letras. Eu, quando vou ler um artigo, normalmente eu leio o artigo pelo tablet. A primeira coisa que eu vejo é quantas letras ou quantas palavras tem, porque aparece ali, né? Então, se é um artigo que não me interessa e é muito grande, eu nem abro. Agora, se é um artigo que me interessa e ele é bem grande, eu falo, opa, aqui eu vou ter muita matéria e eu vou me deliciar aqui desse artigo. Então é interessante. Então, o número 7, queridos, ele é um dos números mais citados e representa a perfeição e plenitude do amor de Deus. Então, muitas coisas que têm que ver com Deus se relacionam com o livro 7, com a letra 7. Aí nós vemos as subdivisões da Bíblia. A Bíblia é um livro mesclado de história, de profecias, de cartas, de poesias e de evangelhos. Então nós encontramos aí a história de Gênesis até o livro de Esther, é história. Então tem Gênesis, tem que mais? Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, Juízes, Josué, Samuel, 1 e 2, Reis, 1 e 2, Crônicas, 1 e 2, e aí vem o livro de Esther. Dali para frente, profecias de Isaías até Malaquias. Então são profecias. E o livro de Apocalipse. As cartas são as de Romanos até Judas, são as cartas de Paulo e também de João, de Pedro e de Judas. Aí tem as poesias, que vai de Jó a Eclesiastes, e os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. A primeira Bíblia, ela foi impressa. A primeira Bíblia, ou melhor, o primeiro livro que foi impresso, quando foi descoberto a imprensa, foi a Bíblia. Esse foi o primeiro livro a ser impresso. Gutenberg, que nasceu em 1398 e morreu em 1468, por esse nomezinho aí, Johannes Gutenberg, já para entender que ele é o quê?
Alemão, dá para entender que ele é um alemão. Então, ele acabou produzindo a primeira Bíblia, e esta era a maquininha dele, a máquina de impressão que ele desenvolveu, que ele criou. E eu trabalhei na Casa Publicadora Brasileira, e eu confesso que quando eu entrei lá, a máquina que nós imprimimos não era muito diferente dessa. Não era muito diferente dessa. Os livros eram feitos, já era um pouco mais moderno, porque não era um tipo, né? Nesse tempo aí ele desenvolveu os tipos. Quando eu entrei na Casa Publicadora, eu já escrevi uma frase, e aí imprimia aquela frase no metal, e aí ia fazendo frase por frase, completava um livro, uma página, e aí ia completando. Quando você terminava de escrever um livro de 600, 700, 800 páginas, como eu desejar todas as nações, você tinha quase que um armário inteiro para guardar aquele livro, porque cada página pesava lá 7, 8, 10 quilos, então era um negócio impressionante. Depois que era impresso, aí derretia todo aquele material e escrevia outro livro, até chegar nas impressoras que nós conhecemos hoje. A personagem central da Bíblia, quem que é? Jesus. A Bíblia toda fala de Jesus. Onde o primeiro relatório da criação, pois sem ele nada do que foi feito se fez, até a promessa final, eis que cedo vem. Lemos acerca de suas obras, lemos acerca da sua voz, daquilo que ouvimos e tudo mais. E se desejais familiarizar com o Salvador, diz O Caminho para Cristo, página 57, estudai a Bíblia. O irmão White foi uma amante da Bíblia, e todos os livros que ela escreveu foi pegando da Bíblia e ampliando. Então, quando você lê o Desejar Todas as Nações, você vê ali, é como se ela pegasse uma lente desse tamanho, colocando no Evangelho, e ali fica bem claro, e ela escrevia os comentários a respeito, que acabou terminando com o livro O Desejar Todas as Nações, que é entre 14 mil biografias de Cristo, 14 mil histórias que contam a história de Cristo. Este livro foi o mais premiado em toda a sua história. Então é um livro fidedigno. Qual o conselho de Maria? Maria foi a mãe de Jesus, uma mulher comum, uma mulher simples, está aguardando o retorno de Jesus para ir para o céu, como diz a palavra de Deus. Mas o que ela disse? Foi um conselho, foi um conselho muito sábio esse, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Lógico que essa mensagem está dentro de um contexto de um casamento em Caná da Galileia, quando o vinho acabou. E então a mãe da noiva ou a mãe do noivo procurou Maria e disse: olha, o vinho acabou. E aquilo era uma vergonha, acabar o vinho. Era um negócio terrível. Era como se a família não valorizasse as pessoas que tinham sido convidadas para o casamento. Era uma vergonha muito grande. E ela chegou para ele, contou a história, ele deu uma resposta para a mãe, que algumas pessoas acham que é uma resposta meio mal educada, né? Ainda não chegou a minha hora, mulher, mas ela saiu, entendeu e saiu para os serviçais e disse: façais tudo o que ele vos disser. Mas isso aqui pode ser aplicado na nossa vida, no dia a dia. Nós devemos fazer tudo o que ele nos manda através da sua palavra. E o que Jesus nos manda fazer? O que ele manda? São João 5, verso 39. Examinai as Escrituras. Queridos, hoje muitas pessoas são enganadas porque não vão à fonte. Só ouvem o que os outros disseram. Eu fui a uma igreja, uma ocasião, estava em viagem, não tinha igreja adventista naquele local, estava na hora do culto, eu fui assistir um culto numa igreja. Sentei ali quietinho, e qual não foi a minha surpresa quando o pastor levantou para pregar e ele disse: queridos, nunca leiam esse livro.
Vocês vão ficarem doidos. A mensagem que vocês precisam, eu vou ensinar. E eu fiquei apavorado. Jesus disse: examinai as Escrituras, examinai as Escrituras. Nós precisamos ir nela por nós mesmos, orando, buscando, trabalhando para que a mensagem da Bíblia, com a ação e a ajuda do Espírito Santo, seja transferida para a nossa mente e ela comece a transformar o nosso coração. Aquele que com espírito sincero estuda as Escrituras, procurando compreender as suas verdades, será levado em contato com o seu Criador, pois ele mesmo diz, elas testificam de quem? De mim. Quando nós gastamos tempo com a Bíblia, nós somos levados diante do céu, diante do Criador. E não andará nas trevas do pecado. Salmo 119 diz, no verso 105, lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra. Quando nós andamos com a Bíblia, não debaixo do braço, mas com a Bíblia aberta, lendo, estudando, ela vai ser a luz para a nossa vida. Você sabe que uma vez fizeram uma pergunta para um sacerdote, perguntaram para ele qual é a diferença da Bíblia de crente e da Bíblia do católico. O sacerdote olhou um pouquinho e falou: olha, já sei, a diferença está no cheiro. Ela falou: como no cheiro? A Bíblia do crente cheira a sovaco, porque só vive debaixo do braço, não abre nunca para ler. E a Bíblia do católico cheira a poeira, porque fica sempre aberto no Salmo 91. Foi uma saída inteligente, né? Ele acabou transformando uma pergunta espinhosa numa resposta bem interessante. Mas é isso que acontece. Se você não lê a Bíblia não tem significado para você, não tem valor para você. Tem muitas pessoas que andam com a Bíblia para lá e para cá, o tempo todo, mas nunca abre a Bíblia, nunca estuda a Bíblia. As palavras da Bíblia são as palavras de Cristo. Crendo e praticando os ensinos dela, nós encontramos Jesus a nossa esperança da vida eterna. Não existe outro lugar para encontrarmos a palavra da verdade. Não existe outro lugar. Não existe outro lugar para encontrarmos o caminho da salvação. Ele mostra o caminho. A Bíblia mostra o caminho. O que a Bíblia é para os que leem, como eu já li agora há pouco, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Está ali, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Queridos, veja esse texto de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que faz o quê? Lê. O que é a palavra bem-aventurado? Felizes. Feliz é aquele que lê. Bem-aventurados que ouvem, aquele que não sabe ler e ouve, porque muitas pessoas na Idade Média não sabiam ler, mas tinham o privilégio de ouvir as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O que é guardar dentro desse contexto? Aplicar na sua vida, praticar. Quando a Bíblia diz que ontem nós lemos Levíticos capítulo 11, né? Aqueles que estão acompanhando a leitura da Bíblia pelo Reavivados por sua palavra, ontem foi o capítulo 11 de Levíticos. E o que o capítulo de Levíticos, capítulo 11 fala? Dos animais limpos e dos animais imundos, dos animais que nós até podemos comer e dos animais que nós jamais deveríamos comer. Levíticos capítulo 11 nos fala isso. Então, quando nós lemos e Jesus diz guarda, nós estamos praticando. Não vou colocar um animal desse na minha boca jamais, porque eu sei que esse animal vai me trazer mal para a minha saúde. O fator supremo para a felicidade humana, ou a felicidade familiar, o inimigo de Deus, queridos, ele não quer que você leia a Bíblia.
E olha, ele descobriu, ou inventou, ou trabalhou para que isso fosse inventado, a tal da rede social, e o tempo das pessoas acabaram. Eu estava vendo a estatística hoje pela manhã. A maioria dos que seguem redes sociais gastam de 3 a 5 horas diárias olhando e vendo e respondendo e mexendo. E você anda pelo ônibus, você anda pelo metrô, você anda pela rua, você anda pelo trânsito, todo mundo com o quadradinho na mão. E eles estão fazendo o quê? Isso tira o tempo e tira também o que mais? A motivação para estudar a palavra de Deus. O inimigo sabe disso. E olha o que diz em Romanos 15, verso 4: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E o diabo não quer que nós façamos isso, não quer que nós tenhamos esse tipo de coisa. A Bíblia foi inspirada por Deus. Segundo Timóteo 3,16 diz que toda a Bíblia foi inspirada, divinamente inspirada por Deus. Toda a Bíblia. Não é um pedacinho. Eu fui conversar com um cidadão uma ocasião, ele me levou para a casa dele para estudarmos a Bíblia. E aí ele colocou um tema, falou: pastor, procura um texto aí sobre esse tema. Aí eu peguei um texto do Antigo Testamento, abri ali, e ele falou: opa, esse texto aí não é inspirado, não serve para o nosso estudo. Tá bom. Aí eu virei no Novo Testamento, peguei um outro texto que falava sobre o tema. Esse texto também não é inspirado. Aí eu fechei a Bíblia e falei: amigo, nós não temos o que falar aqui, porque eu creio na palavra de Deus e você não crê, então nós não temos o que conversar. Fiz uma oração, levantei e fui embora. Porque não adianta. Se você vai conversar com uma pessoa sobre a Bíblia e a pessoa começa a colocar interrogações a respeito da Bíblia, você vai estudar a Bíblia com o quê? Com quem? Para quê? Com que finalidade? Para que serve a Bíblia? Queridos, ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, chamar a nossa atenção, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Aqui vem então a questão da inspiração. Quem recebeu a inspiração para escrever a Bíblia? E ali diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo profeta. Então quem recebeu a inspiração foi quem? O profeta. Ele recebeu a inspiração da mensagem, escreveu, e isso foi preservado de uma forma miraculosa. Isso foi preservado. O dia que vocês puderem e tiverem condições, não deixem de visitar Israel. Israel é o berço do cristianismo. Apesar de não ter igreja cristã lá dentro quase, mas é o berço do cristianismo. E lá dentro de Israel existe um museu chamado Museu da Bíblia. Aqui nós temos um museu também, aqui em Barueri tem um Museu da Bíblia, mas lá nós temos um museu que coloca todo o texto original que foi escrito a Bíblia lá dentro daquele museu. Você tem acesso, tem condições de ver, e você gasta horas andando por aquele museu, principalmente um teólogo que nem eu, você vai gastar muito tempo dentro de um museu como este. Mas é muito interessante você ver o trabalho que foi feito por Deus e por homens escolhidos por Deus para preservar a sua palavra, para preservar a Bíblia. Os profetas escreviam o que bem queriam, será? Segundo Pedro 1:21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens da parte de Deus falaram de que maneira? Movidos pelo Espírito Santo.
é mais preciosa, queridos, que o ouro fino, e mais doce que o mel que goteja dos favos. Só para você ter uma ideia, olha aí que coisa gostosa. E a Bíblia é mais doce que isso aí. Jesus lia a Bíblia? Com certeza. Do jeito que ele citava, com certeza ele lia, e lia muito. Lucas capítulo 24, 27. Lucas é o médico. Ele não viveu nos dias de Jesus. Lucas acompanhou Paulo em suas viagens. Então o relato de Lucas é um relato de pesquisa. Ele fez um levantamento, foi entrevistando pessoas que estiveram próximos de Jesus e escreveu o seu relatório. E ele diz aqui no verso 27 do capítulo 24, começando por Moisés e todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em toda a Escritura. Jesus conhecia todos os textos do Antigo e do Novo Testamento, ou melhor, do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava em formação naquele momento. Quem pode ser irmão de Jesus? A minha mãe e os meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Lucas 8, 21. Onde nós encontramos a verdade? A palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Ela não contém só a verdade, ela é a verdade. E a verdade, ela passa? Não. Por isso que quando nós lemos a Bíblia hoje, e quando um indivíduo leu a Bíblia há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, não fazia diferença nenhuma. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é atual. A Bíblia é a verdade. Isaías 40, verso 8 diz: segue-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Já parou de secar a erva? Ainda seca? E como seca, né? Cai as flores, mas a palavra ainda continua. Queridos, a nossa única segurança para estarmos no caminho certo é nos ancorarmos na palavra de Deus. Não podemos depender de terceiros. Não podemos usufruir da palavra de Deus de segunda mão. Nós temos a Bíblia, nós podemos ir diretamente nela e estudar dela, receber dela. Nós temos a palavra inspirada por Deus, a palavra viva, a palavra que nos traz vida, nos transforma. Nós aceitamos o que está escrito na palavra de Deus? Nós aplicamos o que está escrito na palavra de Deus? Que Deus nos ajude, amigos, a não sermos iludidos, a não sermos enganados, a não sermos ludibriados, porque o diabo é ardiloso. Ele chegou para Eva e colocou uma pequena mentira no meio de uma verdade e acabou enganando ela. Então que nós gastemos tempo. Se você tem dificuldade de entender, procure um comentário bíblico, procure alguém que possa te ajudar, que possa te instruir, que possa te auxiliar, mas não deixe de estudar a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós encontramos quem? Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie e que possamos viver essa vida para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Jesus é o nosso grande exemplo, o nosso grande Deus poderoso. Que Deus nos abençoe. Permaneça em mim. Senhor, permaneça em mim.
Santo Deus e bom Pai que está nos céus, nós somos imensamente agradecidos ao Senhor por essa boa mensagem da sua santa palavra, que ela possa realmente entrar no nosso coração e que nós possamos fazer uso prático dela para a nossa vida e para a nossa salvação. Essas bênçãos não merecemos, mas pedimos nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Muito obrigado, pastor Ismael, por mais essa boa mensagem. E o nosso próximo culto é quarta-feira, 20